Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Hora Jus. Está começando o 27º episódio do Código de Processo Civil, Lei 13.105. Galera, no episódio de hoje, nós vamos do artigo 168 até o artigo 699. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Seção 10. Disposições comuns a todas as seções. Artigo 668. Cessa a eficácia da tutela provisória prevista nas seções deste capítulo. Inciso 1. Se a ação não for proposta em 30 dias contados da data em que da decisão foi intimado o impugnante, o herdeiro excluído ou o credor não admitido. Inciso 2. Se o juiz extinguir o processo de inventário com ou sem resolução de mérito. Artigo 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens. Inciso 1. Sonegados. Inciso 2. Da herança descobertos após a partilha. Inciso 3. Litigiosos, assim como de liquidação difícil ou morosa. Inciso 4. Situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos 3 e 4 serão reservados à sobrepartilha sobre a guarda e administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros. Artigo 670. Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e de partilha. Parágrafo único. A sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança. Artigo 671. O juiz nomeará curador especial. Inciso 1. Ao ausente, se não o tiver. Inciso 2. Ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses. Artigo 672. É lícita a acumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver. Inciso 1. Identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens. Inciso 2. Heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros. Inciso 3. Dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso previsto no inciso 3, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. Artigo 673. No caso previsto no artigo 672, inciso 2, prevalecerão as primeiras declarações, assim como o laudo de avaliação, salvo se alterado o valor dos bens. Capítulo 7. Dos embargos de terceiro. Artigo 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro. Parágrafo 1º. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Parágrafo 2º. Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos. Inciso 1. O cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvado o disposto no artigo 843. Inciso 2. O adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Inciso 3. Quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte. Inciso 4. O credor com garantia real para obstar a expropriação judicial do objeto do direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Artigo 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo, pessoalmente. Artigo 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Parágrafo único.
Nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo ser indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou seja devolvida a carta. Artigo 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Parágrafo 1º. É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. Parágrafo 2º. O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio. Parágrafo 3º. A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Parágrafo 4º. Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como será seu adversário no processo principal quando for a sua indicação do bem para a constrição judicial. Artigo 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos de objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Artigo 679. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias, findo o qual se seguirá o procedimento comum. Artigo 680. Contra os embargos do credor com garantia real, o embargado somente poderá alegar que: inciso 1. O devedor comum é insolvente. Inciso 2. O título é nulo ou não obriga a terceiro. Inciso 3. Outra é a coisa dada em garantia. Artigo 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. Capítulo 8. Da oposição. Artigo 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou direito sobre que controverterem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Artigo 683. O opoente deduzirá o pedido em observação aos requisitos exigidos para a propositura da ação. Parágrafo único. Distribuída a oposição por dependência, serão os opostos citados, na pessoa de seus respectivos advogados, para contestar o pedido no prazo comum de 15 dias. Artigo 684. Se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o opoente. Artigo 685. O admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Parágrafo único. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor o princípio da duração razoável do processo. Artigo 686. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar. Capítulo 9. Da habilitação. Artigo 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Artigo 688. A habilitação pode ser requerida. Inciso 1. Pela parte, em relação aos sucessores do falecido. Inciso 2. Pelos sucessores do falecido, em relação à parte. Artigo 689. Proceder-se à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Artigo 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Artigo 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória, diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Artigo 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.
Capítulo 10 das ações de família. Artigo 693. As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção da união estável, guarda, visitação e filiação. Parágrafo único. A ação de alimentos e a que versar sobre interesse de criança ou adolescente observarão o procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se, no que couber, as disposições deste capítulo. Artigo 694. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou atendimento multidisciplinar. Artigo 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no artigo 694. Parágrafo 1º. O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Parágrafo 2º. A citação ocorrerá com antecedência mínima de 15 dias, da data designada para a audiência. Parágrafo 3º. A citação será feita na pessoa do réu. Parágrafo 4º. Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. Artigo 696. A audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a consensual, sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito. Artigo 697. Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, observado o artigo 335. Artigo 698. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo. Parágrafo único. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Artigo 699. Quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado de especialista. Artigo 699-A. Nas ações de guarda, antes de iniciada a audiência de mediação e conciliação de que trata o artigo 695 deste Código, o juiz indagará as partes e ao Ministério Público se há risco de violência doméstica ou familiar, fixando o prazo de 5 dias para apresentação de prova ou de indícios pertinentes. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. E hoje foi o 27º episódio e nós fomos do artigo 668 até o artigo 699-A. Galera, se você chegou até aqui é porque você curtiu, então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe as 5 estrelas aí pra gente no Spotify. E também acesse a descrição do vídeo para ter acesso aos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, que tem os arquivos em PDF para vocês terem acesso e acompanharem e também ficarem atualizados. Galera, é isso aí, bons estudos, um forte abraço e tchau!